A série começa com um homem falando sobre como a guerra, a fome e as mudanças climáticas são problemas que irão desaparecer, pois a partir deste momento, ele e o resto de sua espécie cessarão séculos de indiferença e intervirão para ajudar a todos. Nós o vemos fazendo uma espécie de transmissão global enquanto ele diz a todos que está falando por todos os magos. Este é o grande mago Jian Yueyuki. Bem na época em que os problemas auto-infligidos da humanidade estavam levando a civilização direto ao colapso, os magos acabaram se revelando. Enquanto vemos Yueyuki salvando um garotinho, aprendemos como os problemas que todos pensavam ser impossíveis de resolver desaparecem como mágica. Na verdade, é porque eles foram resolvidos por magia de verdade. Para começo de conversa, o mundo, depois de ter sido salvo pela magia, entrou em uma era de ouro sem precedentes. O grande mago Yueyuki liderou os magos para salvar o mundo e compartilhar a magia com ele, tornando-se a pessoa mais grandiosa, honrada e amada da Terra. E ainda assim, ele diz que ainda há muitos problemas no mundo que precisam de magia, e ele não consegue resolver todos sozinho. Então ele precisa de alguém mais justo e sábio para cumprir sua vontade. Ele olha para o menino que salvou, dizendo que precisa de sua ajuda, pois ele, o maior grande mago, o tornará o segundo maior grande mago. E quando essa hora chegar, ele precisa que ele prometa ajudá-lo. O nome do garotinho é Yujin. Yujin sorri dizendo, é claro, fazendo uma promessa com seu mestre. Temos um salto no tempo de 26 anos, e ouvimos a voz de uma mulher em dor, implorando por ajuda. Ela está chorando, dizendo que precisa ser poupada se algo estiver errado. Ela não consegue mover a perna, e seus sentidos parecem estranhos. Ela ainda não quer morrer. Uma mão desfigurada agarra o topo de sua cabeça enquanto ela implora e súplica para ser poupada. Ele a vê ser transformado em espaguete humano bem diante de seus olhos. Ele diz que não consegue acreditar que essa merda realmente existe. Ele pensou que era apenas uma lenda urbana infantil, vagando por aí caçando qualquer mago que vissem com uma magia terrivelmente bizarra. O único que permanece no registro do grande mago, seu discípulo descartado, Yujin. Caramba, cara, que medo! O mago cai no chão, gritando para não se aproximar, dizendo que eles poderiam conversar. Yujin se aproxima lentamente enquanto ele dispara um ataque, dizendo que lhe disse para não se mover. O ataque acerta enquanto o mago começa a correr. O homem diz que pensou que poderia acreditar em qualquer coisa que acontecesse no mundo, já que a magia existe, afinal. Enquanto ele diz isso, vemos Yujin deformado pelo ataque, mas ainda esticando as mãos. E o homem diz que isso não passa de uma abominação medonha que definitivamente não pode ser rotulada como magia. Eventualmente, todos os gritos param enquanto vemos pessoas em uma oficina lá embaixo. Eles se perguntam se estão realmente sendo resgatados, e a porta se abre. Eles ficam animados, dizendo que isso significa que estão realmente sendo salvos, e que sua vida de escravos finalmente acabou. O que eles veem é Yujin enfiando a cabeça pela porta, dizendo, encontrei vocês. Algum tempo depois, do lado de fora, vemos a polícia e os médicos no local. Um homem está explicando à detetive responsável que todos eles entraram em choque extremo devido ao isolamento de longo prazo em um espaço confinado, mas não há ferimentos graves entre as vítimas. Mais importante, ele simplesmente não consegue se acostumar com todas as pessoas que foram transformadas em espaguete líquido, e só há um mago que eles conhecem que poderia fazer algo assim. Então ouvimos Yujin chamando a detetive, de quem descobrimos o nome, Kim Seung-gi. Ela diz que sabe que a verdade é que eles não estão em choque por estarem confinados. Enquanto Yujin se aproxima, ele diz que se encontram novamente, e agradece pelo seu trabalho duro enquanto acena para ela. Sung-yi diz que definitivamente sente que há mais em seu teto. Ele pergunta como estão as vítimas do sequestro, e ela lhe diz que estão todas bem, pois não há risco de vida. Yujin suspira dizendo que é um alívio completo. No segundo em que a porta se abriu, eles estavam espumando pela boca e gritando. Foi um caos completo. Ele pensou que eles tinham sido torturados, então ligou para a polícia primeiro, caso fosse tarde demais. Ele então ergue uma de suas amálgamas de centopeia humana, dizendo que esses magos sequestraram moradores de rua e adolescentes fugitivos, os trancaram e os forçaram a processar ingredientes mágicos, e magos que fazem coisas tão horríveis deveriam se arrepender. Vemos o homem de antes gritando que a culpa é toda deles, implorando para que ele desfaça o feitiço. Yujin diz a ele que se eles dormirem um pouco, voltarão ao normal para refletir, enquanto os transforma em uma bola, como se nunca tivessem estado ali. Seung-yi parece horrorizada, explicando como desde sua aparência até a magia que ele usa, tudo nele é super assustador e suspeito, mas ele é excessivamente amigável e intrometido a um ponto desconfortável. Ele os ajudou várias vezes, mas nunca pediu pagamento. Ela sente muito por sempre julgá-lo por sua aparência. Ela agradece por sua ajuda enquanto se curva para ele. Ele coloca a mão no ombro dela, dizendo que não há necessidade de se curvar. É justo que um mago resolva um problema causado por um mago, e ela pode ligar sempre que precisar de ajuda. Ela diz que o problema é que o visual dele é demais para não o julgar. Yujin diz que ouviu rumores de um assassino em série vagando pelo país.
As pessoas estão com muito medo, então ele tem rastreado isso em seu tempo livre. Dizem que ele tem um rosto incrivelmente medonho e massacra as pessoas a ponto de ficarem irreconhecíveis, então eles precisam detê-lo antes que mais vítimas inocentes se acumulem. Então, se ela encontrar alguma pista, é para avisá-lo o mais rápido possível. Ela não sabe se deve ou não contar a ele que ele é o dos rumores. Yoo-jin olha para o celular, dizendo que o tempo já voou. Que diabos há de errado com o dedo mindinho dele? Seung-gi diz que sua energia está sendo drenada agora, perguntando se ele tem algum compromisso. Ele diz a ela que está na hora de começar algo que ele vem preparando há um tempo. Ele tem que dar um para ela também. Ele enfia a mão no casaco e tira um pequeno panfleto, pedindo a ela para espalhar a notícia. Os policiais falam com uma pequena bola de gente, dizendo-lhes que tem direito a um advogado, e então suspiram, se perguntando que diabos ele está fazendo da vida. Yoo-jin acena para Seung-gi, dizendo que já vai, e ela lhe diz para tomar cuidado na volta. Então ela olha para o panfleto, surpresa, se perguntando se ele realmente não entende a própria situação, imaginando se ele realmente planeja fazer isso. 30 anos após a declaração de fundação da facção dos magos liderada por Yoo Ayuk, a magia tornou-se parte indispensável de todas as indústrias, desde alimentação, vestuário e assim por diante. Mas os magos ainda são escassos. Vemos um homem na TV dizendo a todos que precisam da ajuda deles. Através de treinamento sistemático e especialização, eles podem extrair seus talentos mágicos. Então, se eles se tornarem magos e iluminarem o mundo, eles podem ajudar a remodelá-lo. E que ele, Choi Yi-seo, juntamente com as outras autoridades da Academia de Magos Prime, os aguardam. Acontece que o panfleto que Yoo-jin estava distribuindo era para sua própria Academia de Magos chamada Academia de Magia do Yoo-jin. Ele diz que ensina uma ampla gama de magia prática para exames, empregos e startups a preços acessíveis com atendimento personalizado. Ele sorri de forma super genuína, dizendo que pensou muito nisso, mesmo que não possa estar com seu mestre para cumprir a promessa que fez a ele. Ele pensou em como resolver isso, pois ainda há muitos problemas que precisam de magia, mas muitas pessoas a aprendem para extorsão e para ferir os outros, em vez de tornar o mundo melhor. Apenas reprimir essas situações como ele as via era uma medida paliativa que, de qualquer forma, não resolvia as causas principais. Ele ficou sentado debatendo o que poderia ser, pois ele tem que fazer isso como discípulo de Yoo e Yuki. Precisa ser algo que contribua para o mundo com o maior impacto possível. Enquanto estava sentado em um parque, ele ouviu uma mulher dizendo a seus alunos para segui-la, e ele viu como eles eram genuínos e felizes. Então a professora avistou Yoo-jin e instantaneamente bloqueou a visão deles, dizendo-lhes para não olharem para a criatura bizarra e continuarem andando. Yoo-jin usou isso como inspiração. A maneira de aumentar o número de magos com sabedoria e construir seus caráteres justos, permitindo que se dedicassem ao mundo, era simples. Enquanto ele entrega um panfleto a uma mulher horrorizada, chorando enquanto segura seu filho, ele pergunta se o filho dela sonha em se tornar um mago, e que aprender magia na adolescência aumenta a criatividade e o foco, juntamente com o crescimento emocional e o desenvolvimento do caráter. Como seu objetivo é criá-los ele mesmo, ela foge enquanto ele continua falando sobre as aulas, e ela grita desculpas. Ele diz, claro, decisões sobre seus filhos precisam de cuidado. Ele nem mesmo acha que ela ficou assustada com sua aparência. Mais importante, ele não entregou um único panfleto e ninguém está vindo em sua direção. Todos estão tão ocupados se afastando rapidamente dele que é difícil se aproximar. Ele precisa de uma maneira de chamar a atenção das pessoas. Ele avista um boneco inflável maluco e diz que teve uma ideia. Espectadores próximos se perguntam que som estranho de rosnado é aquele. E quando se viram, avistam Yoo-jin ficando cada vez mais comprido e começam a gritar. Yoo-jin diz que ele tem que ficar maior e mais comprido para poder distribuir montes de panfletos. Enquanto ele começa a cuspir tentáculos de suas costas, ele diz que isso é perfeito. Ele então decide adicionar uma pequena decoração em seus panfletos, e as pessoas assistem apavoradas, enquanto ele se transforma em um horror cósmico dizendo que vai ensiná-los magia. Eles podem se tornar grandes magos e contribuir para o mundo juntos. Quando ele vai distribuir os panfletos, vemos que ele usou magia para fazê-los falar, e parece absolutamente aterrorizante. Ele se pergunta por que demorou tanto para pensar nisso. Entretenimento chamativo que prende a atenção é apenas o básico do marketing. Ele começa a rir e diz que se lembra de ter visto um palhaço alto em um parque de diversões quando era criança com Yoo Ayuk, e essa é uma memória central que ficou com ele. Então, criar memórias assim para os outros é a melhor opção para ele no momento. Ele então ouve alguém gritando que é ele, aquele que tem assassinado tanto magos quanto não magos indiscriminadamente, o mago psicopata, serial killer e canibal. Yoo-jin se pergunta se ele está mesmo aqui no meio da rua antes de ser atingido por um ataque, e eles dizem o nome dele em vez disso. Quando ele começa a cair em direção a um espectador, ele o tira do caminho, permitindo que ele escape da queda. Ouvimos o homem da TV, Yi-seo, dizendo que ouviu um barulho perto da academia, então veio verificar. Este deve ser o monstro assassino dos rumores.
Ele não consegue acreditar que é bem em frente à sua academia, de todos os lugares, pois este não é um lugar para uma escória como ele. Os espectadores dizem que agora que um mago de combate veterano está em cena, vai ficar tudo bem. Falando em perfeito, Yi Cell diz que este é o melhor momento para a promoção. Ele deveria ter feito durar mais, no entanto, pois não esperava que um feitiço de explosão básico arrancasse sua cabeça. Ele precisava brincar um pouco com ele para ter um visual melhor. Mas quando ele olha para trás, Yujin desapareceu completamente. É quando Yujin aparece bem na sua frente, dizendo que ele tem muita sorte por tê-lo atingido, porque disparar magia perigosa no meio da cidade não é uma boa ideia. Yi Cell se afasta, dizendo impossível, pois ele viu claramente seu crânio se estilhaçar. Ele então prepara seu feitiço, perguntando-se como ele está de pé, mas Yujin estica seu braço e agarra sua boca, dizendo que ele é o serial killer que assassina inocentes com magia. Ele estava em dúvida, já que seu rosto era mais feio que os rumores, mas quando as pessoas gritaram e fugiram em choque, gritando que um serial killer havia aparecido, ele teve certeza. Os espectadores estão todos dizendo que ele é o serial killer, perguntando-se do que diabos ele está falando. Yujin diz que a maior e mais imperdoável razão é que nenhuma pessoa sã explodiria a cabeça de alguém com magia do nada. Apenas um verdadeiro assassino poderia fazer algo tão horrível com uma pessoa inocente, e ninguém com uma consciência normal poderia sequer pensar em usar magia dessa forma, enquanto ele começa a espremer o rosto de Yi Cell ao meio como um tubo de pasta de dente. Yujin diz a ele que estudar magia para esse tipo de brutalidade está além da redenção, e que ele pagará quando acordar. Enquanto o espaguetifica, ele diz para ele refletir e encontrar uma maneira de se redimir. Ele finalmente liga para Seung-Yi e diz a todos para ficarem tranquilos agora, mas depois diz que foi uma boa promoção. Mas quando ele se vira, ele vê que todos já fugiram para salvar suas vidas. Em outro lugar, vemos alguém assistindo em seus celulares, dizendo que é assustador. Andar pelas ruas assim em plena luz do dia é uma loucura. Eles então assumem que é um disfarce mágico, porque não há como ser seu rosto de verdade. Dizem os rumores que ele também foi discípulo de You Ayuki, e se isso for verdade, eles precisam falar com alguém sobre isso. A outra garota diz que eles podem perguntar a ela diretamente, e ela se aproxima dizendo que parece que ela está terminando o trabalho. O cara diz para ela esperar, perguntando se ela realmente esqueceu para quem eles trabalham, já que esta é a própria filha e discípula de You Ayuki. A mulher corre até ela dizendo para ela dar uma olhada nisso. Quando um mago vai lançar um feitiço, ela o envolve com vinhas, parando. Então pergunta à mulher se ela conhece a aberração neste vídeo, pois dizem os rumores que ele também é um dos discípulos de You Ayuki. O cara diz que vão arrancar o couro dela por perguntar isso. A garota diz que mesmo que You Ayuki tivesse muitos discípulos, alguém se passando por um deveria ser tratado com responsabilidade. Mas a garota o reconhece como Yujin instantaneamente. Ela fica surpresa que ela realmente o conhece. O cara diz que a avisou. A garota então pergunta se ela está brava, enquanto ela quebra o celular. O cara diz que o celular era dele e não dela, enquanto surta. A filha de You Ayuki diz que, sem dúvida, mesmo depois de mais de uma década, ela consegue reconhecer, pois aquele é um rosto que ela nunca poderá esquecer. E, finalmente, é uma chance para ela provar seu valor ao pai. Ela é a melhor entre seus discípulos. Descobrimos que o nome dela é Junwei. Ela diz que Yujin será sua prova. De volta a Yujin. Vemo-lo desespaguetificando Yi Cell, dizendo que sente muito, pois foi um mal-entendido, e que não esperava que ele fosse o diretor de uma academia. Yi Cell, apavorado com ele, diz que só quer ir para casa e descansar. Yujin então diz que mesmo que ele o tenha irritado por fazer promoção em frente à sua academia, ele não pode simplesmente atacar as pessoas com magia. Eles poderiam ter resolvido na conversa. Yi Cell diz que se ele parecesse alguém com quem palavras funcionariam, então sim. Seung-Yi diz que ele deveria deixar a parte dos assassinos para a polícia e focar em fazer sua academia crescer, pois eles o chamarão quando precisarem de ajuda. Ele diz que fica feliz em ouvir isso, então irá fazer promoção em outro lugar. Ela começa a incentivá-lo e acena, dizendo que não sabe por que está tão preocupada, pois não é como se ele fosse um vira-lata da beira do rio. Ele então diz que vai tentar em frente a uma escola primária, e eles percebem que aquelas crianças vão crescer com uma quantidade absurda de tech. Eles o observam se afastar enquanto ele diz que a idade Spotify delas provavelmente é autossuficiente. Temos um flashback de quando era criança e usava magia. Ela estava tão animada. Ela disse ao pai para olhar, pois uma nova magia estava surgindo para ela também. Ele diz que viu. Claro, ela é sua filha, afinal. Mas lembre-se disto, ser especial não é algo que você simplesmente possui e se sente satisfeito. Você tem que fazer coisas dignas dessa especialidade para que ela brilhe de verdade, então ela deve se tornar uma pessoa especial, digna do talento que ele lhe deu. Ela diz, claro, que se tornará uma grande maga assim como ele. Então pergunta onde está o tio Yujin, pois quer se apressar e se gabar para ele. Ele então vai dizer a ela onde ele está. O flashback termina e volta ao presente,
E Yi Cell diz que ele é um completo lunático do caralho. Ele transforma pessoas em uma forma meio líquida com uma magia não identificada, mas pode ser que nem seja magia. Ele ainda não sabe. O rosto dele não é humano e o assombra, então não há como um monstro como aquele ter sido discípulo de You Ayuki. Diz que dizem que ele até acolheu órfãos de guerra por compaixão e os criou como discípulos, e foi assim que Yujin surgiu, mas pergunta se ele realmente não tem nenhuma informação sobre a magia de Yujin. E Cell diz que, esqueça a informação, se ele não tivesse baixado a guarda, não teria caído sem lutar. Há muita conversa rolando para deixar isso passar. Então, desta vez, ele veio preparado, reunindo os melhores ex-alunos de combate de sua academia. Então, não importa que magia aquele cara use, contanto que estejamos todos juntos, vai ficar tudo bem. Diz que ele está enganado. Ela veio para obter informações sobre ele, e ele está contando uma história longa e arrastada depois de levar uma surra. E Cell diz para ela esperar um segundo, mas diz que não vai segurá-lo se ele estiver ocupado. Não há necessidade de acompanhá-la até a saída. Quando ela vai embora, alguns dos homens se colocam na frente dela, dizendo que eles invadirem a empresa de outra pessoa e serem tão rudes é um pouco demais. Essa atitude é totalmente desnecessária, então ela deveria se desculpar diretamente com o diretor e cooperar. Ela vai dizer a eles que já lhes disse antes que não planeja fazer isso, e os caras dizem que deveriam apenas deixá-la ir, já que eles se viram sozinhos. Não adianta abrir espaço para alguém que nem vai participar. E Cell manda eles pararem e a deixarem ir, pois ela é a filha do grande mago, mas eles dizem exatamente isso, que ela não é a grande maga. Então, andar com uma vadia metida como essa não lhes fará bem algum, e ela pode ter aprendido magia com o pai, mas claramente não aprendeu boas maneiras. A porta então começa a se abrir. Enquanto vemos Giselle suando nervosamente, acontece que eles acabaram com o esquadrão inteiro em apenas alguns segundos. Diz que da próxima vez ele deveria ensinar boas maneiras ao seu grupo antes de ensinar magia. Enquanto isso, em um café, vemos Yujin rindo enquanto navega em seu laptop. Ele deve estar assistindo a um dos meus vídeos. Um cara se aproxima dizendo que tem se segurado, mas que o barulho está o irritando, e pergunta se ele é o dono do café ou algo assim, mandando ficar quieto. Yujin se vira sorrindo e vemos que ele está com AirPods. Ele os tira perguntando se estava muito barulhento, desculpando-se. O cara diz que apenas o confundiu com alguém que conhece para aproveitar o resto de sua recapitulação. Yujin diz que as promoções são meio assustadoras. Ele está tentando encontrar um bom algoritmo para usar. Seung-yi disse a ele para procurar dados sobre isso, mas ele não consegue encontrar nada. Ele não tem ideia de por onde começar e se sente totalmente perdido. Eles o impediram de ir à escola primária, dizendo-lhe para usar promoção na internet como Instagram ou YouTube, pois isso funciona. Ele então avista um vídeo da EN que está em alta no YouTube e se pergunta o que é. Ele vai clicar e leva um tapinha no ombro por trás. Ele diz que não é o que parece. Ele estava apenas olhando para isso e prestes a voltar ao trabalho. Vemos que é a garota da equipe da EN. Ela começa a surtar dizendo que o rosto dele é horrível. Ele se desculpa por assustá-la, e ela diz que está tudo bem, mas pergunta se ele é Yujin. Ele diz que sim, e ela diz que é alguém que realmente quer conhecê-lo, e pergunta se ele pode segui-la. Ele o faz enquanto eles saem, e o homem diz a An que ele está seguindo tranquilamente. E como estamos no meio da cidade, ele não tentará nada suspeito, mas também que ligarão para ela quando estiverem perto. Yojin diz que está curioso para saber quem eles vão encontrar. Enquanto Yojin ainda pensa sobre isso, o cara apenas se pergunta como um sujeito pode ter aquela aparência. Não é só a aparência dele, mas a vibe que ele transmite deixa as pessoas morrendo de medo. E quem sabe quando ele mostrará sua verdadeira face. Se algo suspeito acontecer, ele terá que lidar com isso. Ele pensou que seria tão simples quanto trazê-lo sem problemas, mas não entendeu que seria tão tenso e estressante. Um pouco antes disso, An estava explicando que Yujin tem 34 anos. E por volta dos 4 anos, o pai dela o acolheu como órfão de guerra, criando-o como um mago. Ele trabalhou como pesquisador-chefe na Fundação de Pesquisa em Tecnologia Mágica e desapareceu há 14 anos. Eles não conseguem acreditar que ele era realmente um dos discípulos, mas a garota está mais assustada com a foto de sua infância. Ela pergunta como um rosto tão fofo se transformou naquela aberração medonha. Diz que, enquanto termina os preparativos, deixará com eles a tarefa de trazer Yojin, e descobrimos que seus nomes são Hui Myun e Youai. Hui Myun diz que quer saber o que a planeja fazer quando o encontrar. Ela diz que no dia em que Yojin desapareceu, seu pai disse que estava decepcionado com ele. O discípulo que estava sempre ao lado de seu pai, desfrutando de seu favor, virou as costas e desapareceu de repente. E agora, depois de mais de uma década, ele aparece, e ela precisa verificar se ele pretende ameaçar ou desonrar o legado de seu pai. Ela mesmo o esmagará. Ela só precisa que os dois o tragam até ela. De volta à escolta. Youai se pergunta o que há de errado com Yojin, e ele a está encarando de forma tão assustadora desde cedo. Isso está lhe dando tantos arrepios que ela mal consegue respirar direito.
Ela diz que não é como se ele fosse fazer algo em público bem aqui, mas Yoo-jin se aproxima do ouvido dela dizendo que entendeu e que ela deve trabalhar com a. Ela se assusta, e ele vai explicar que a viu neste vídeo enquanto pega o celular. Ela corta a mão dele dizendo que o plano mudou e manda Hui-min subjugá-lo e arrastá-lo com eles. Ele diz que sabia que chegaria a isso e usa sua magia para arremessar Yoo-jin no chão. Ele diz que esperava que as coisas fossem dar errado, mas não tão cedo. Ele sabe que foi Yui quem estragou tudo. Ela diz que com certeza ele não morrerá com isso. Ele pergunta por que ela teve que cortar o braço dele para começo de conversa. Ela diz que ele deveria tentar ficar na frente dele, e que ela pensou que ia perder o controle. O braço dele começa a se mexer depois de agarrar seu celular, e ela se vira olhando para ele, dizendo que ele a estava encarando de forma muito assustadora por trás, e se aproximou, e sem pensar ela reagiu. Yoo-jin se desculpa enquanto começa a se levantar. Ele diz que não queria encará-la sem querer, mas não importa o quão desconfortável ela se sentiu, esse tipo de ataque parece excessivo. Temos um flashback de antes, enquanto Yui diz, para o caso de Yoo-jin nos atacar primeiro, qual é a melhor maneira de lidar com isso? Pois dizem que toneladas de magos morreram por suas mãos, e ele ainda é discípulo de Yoo-yuk, então eles não têm certeza se podem lidar com ele. A diz que o talento mágico dele é de primeira, com certeza, mas Yoo-jin era um pesquisador de corpo e alma. Hui-min teve sucesso em inúmeros trabalhos de guarda-costas contra tentativas de assassinato corporativo de alto nível, enquanto Yui lutou contra 100 terroristas. Então, nada como aquele Lee-Seo medíocre que foi aniquilado. Se um problema surgir, eles só precisam neutralizá-lo imediatamente. O flashback termina com ela parecendo confusa, pois o que ela vê é Yui no chão gritando, dizendo que isso é nojento e assustador, e Hui-min foi transformado em espaguete. Yoo-jin está com um espeto atravessado na cabeça e olha para antes que ela o atinja com um ataque, mandando pelos ares. Ela se aproxima perguntando aos dois se eles estão bem. Yui começa a chorar enquanto Hui-min diz para ela ter cuidado, pois ele não tem ideia de que magia é essa, mas ele continua se regenerando não importa com o que o atinjam. Ele atravessa os feitiços de defesa deles com um soco como se não fosse nada. Pior, se ele a tocar, ela está acabada. Yui diz que ele é um monstro esquisito completo. Espectadores começam a se formar ao redor, reconhecendo-a como a filha de Yoo-yuk, dizendo que ela deve estar aqui para pegar aquele monstro. Ela começa a invocar um círculo mágico e diz primeiro as coisas mais importantes enquanto lança ao redor de si mesma e de seu grupo, bem como de Yoo-jin, dizendo que é hora de realocar todos eles. E eles voam pelos ares para uma área abandonada próxima. Eles pousam em segurança no chão. Yoo-jin diz que sabia que não estava vendo coisas, perguntando como cresceu tanto nesse tempo, e que se passaram 14 anos, então ela tem 22 agora. Ele diz que é o tio Yoo-jin, perguntando se ela se lembra dele. Então ele menciona que ela ganhou aquele chapéu de seu pai, o que significa que ela se tornou uma maga, afinal, e ele sempre lhe disse que ela conseguiria. Ela pergunta por que ele fez isso com as pessoas que ela enviou, e ele lhe diz que cometeu um erro antes ao encará-las demais, o que as irritou, e elas começaram a lançar feitiços letais nele. Então ele apenas os amarrou gentilmente até que se acalmassem. Ela diz que não se importa com os detalhes. Ela estava agonizando sobre qual desculpa arranjar para lutar com ele, mas acontece que não há necessidade contra alguém que já está quebrado. Ela pega seu cajado dizendo que vai cuidar disso a partir de agora porque ele fez isso com os amigos dela, e que seu pai ficaria ainda mais decepcionado depois de ouvir toda a merda que ele fez, manchando o nome dele. É por isso que ele precisa cair perante ela, enquanto a vemos combinando múltiplos efeitos mágicos, empilhando-os, e ela diz que provará a ele agora mesmo que ela quem seguirá os passos de seu pai. Ela lança um feitiço em seu cajado criando uma lâmina e corre direto, saltando em direção a Yoo-jin, dizendo que para começo de conversa, não quer que ele fale com ela como se fossem próximos. Enquanto isso, de volta à academia de Lee-seo, seus homens estão furiosos, dizendo que não podem deixar isso passar. Isso é uma humilhação para toda a academia. Mesmo que ela seja filha de Yoa, eles têm que mostrar a ela que não vão aceitar isso. Lee-seo diz que entende a raiva, mas para deixarem pra lá, já que ela ainda é carne e osso de Yoo-yuk, e que ela não herdou apenas sua riqueza. Antigamente, ele por acaso estava no mesmo grupo que ela durante uma missão para aniquilar um sindicato do crime de magos. Essa foi a primeira vez em sua carreira de mago que ele se sentiu insignificante. A diferença entre ela e ele como magos era tão vasta que era difícil acreditar que estavam na mesma profissão. Pensar que ele engoliria esse tipo de insulto em silêncio foi surpreendente, mas ele sabia que mesmo se todos os magos de combate da academia deles, incluindo ele mesmo, se unissem contra ela, ele não consegue nem imaginar tocar em um único fio de cabelo dela. De volta à luta, vemos uma explosão massiva, e Yui diz que ela parece estar com mais raiva hoje. Hui-min está apenas largado no chão. Lee-seo diz que a magia daquela mulher não é diferente de um desastre natural. É impossível imaginá-la perdendo para qualquer coisa.
Enquanto ela está despedaçando Youjin, ele diz que é tão estranho, se perguntando por que ela está com tanta raiva. Ele então aparece atrás dela, perguntando se algo ruim aconteceu, pois a An de que ele se lembra não faria birra só por estar de mau humor. Ela explode a boca dele, mandando-o calar a boca, dizendo que ele não é tio dela, chamando-o de traidor. Ele traiu o pai dela e desapareceu sem um pingo de gratidão. Então ele tem a audácia de aparecer de novo, por aí manchando a honra de ser discípulo de seu pai. Então, como sua verdadeira discípula, ela está aplicando a punição dele. Ele se pergunta o que ela quer dizer com traição, perguntando se ele fez algo de errado, já que esta é a primeira vez que se encontram em mais de uma década, e ainda assim ela o está atacando sem hesitação. Ele então diz que entendeu. Enquanto temos um flashback de quando ela era mais jovem, parecendo deprimida, Yujin perguntou se ela ainda não conseguia usar magia, querendo saber o que seu pai disse. Ela disse a ele que o pai dela mandou esperar só mais um pouco. Enquanto crianças com talento para magia começavam a aprender feitiços básicos muito mais novas que ela, e era isso. Ela então pergunta o que fazer. Se ela não puder se tornar uma maga como o pai, ela manchará o legado dele. Ele diz a ela para não se preocupar, porque ela é a filha do maior grande mago. Ele a ama mais do que tudo neste mundo, e que ele e o pai dela encontrarão uma maneira de torná-la uma maga no mesmo nível de seu pai. Assim que ela puder usar magia, eles deveriam estudá-la juntos. Eles a acostumarão a usá-la em segredo, para que o pai dela fique chocado. Ela enxuga as lágrimas e eles fazem uma promessa de dedinho. Enquanto sua mão começa a se regenerar, ele diz que sente muito por não ter conseguido cumprir sua promessa com ela. Ela pousa de volta no chão, chamando-o de monstro. Mesmo depois de usar todos os tipos de magia disponíveis, nenhuma sequer o atingiu, perguntando se é mesmo possível matá-lo. Yujin, no entanto, estava apenas se sentindo culpado por ter partido sem vê-la se tornar uma maga. Ele sorri, dizendo que agora ele entende. O coração dela começa a sentir uma tensão enquanto ela coloca a mão no peito. Ela diz que se apressou e usou magia demais. E, de qualquer forma, agora, ela pode dizer que ele está excessivamente confiante em sua regeneração. E ele nem está respondendo agora, agindo de forma despreocupada. Mas, a menos que ele seja um grande mago, toda magia tem seus limites. Ela pode simplesmente usar algum tipo de feitiço para suprimir a regeneração dele, mas precisa acalmar o coração enquanto pega uma pílula. Yujin então diz que sente muito por não ter percebido antes, pois estava tão feliz em vê-la que esqueceu completamente. Ela queria exibir toda a magia que aprimorou sem ele por perto, dizendo que ele sabe que ela está apenas tentando se gabar. Ela fica completamente confusa, e ele diz que, como ela se tornou tão habilidosa e excepcional por conta própria, ele está seriamente impressionado com o quanto de prática deve ter sido necessário. Para manejar uma variedade tão grande de feitiços com tanta proficiência, ele pode ver que ela treinou muito, e o pai dela ficaria muito orgulhoso. Ela se lembra dele a parabenizando quando era mais nova, na primeira vez que aprendeu teoria da magia, dizendo quão impressionado ele estava. Quando ela lhe disse que para se tornar a melhor discípula dele, isso era o básico, ele respondeu que tinha muito mais a lhe ensinar de agora em diante. Ele diz a ela para continuar se esforçando, e que ele estará esperando pelo dia em que ela se tornará tão boa quanto Yujin. Para conseguir isso, ela nunca parou de estudar e treinou constantemente em sua juventude. E seu pai sempre a elogiava por seus esforços e conquistas, mas ele nunca disse que ela havia alcançado o nível de Yujin. Mesmo depois que ele desapareceu, ele ainda permaneceu o discípulo de maior orgulho de seu pai. Nós o vemos sorrindo, fazendo 2 joinhas para ela, pois ele tem que elogiar ativamente o esforço e as conquistas de seus alunos para que eles se sintam recompensados. Ele diz que estudou esse método de cuidado mental para alunos online, e que a internet realmente tem tudo. Isso deveria acalmá-la, mas havemos quebrar sua caixa de remédios de frustração, e ele percebe que pode ter cometido um erro. Ela engole um punhado de pílulas. Ela diz que tudo o que ela construiu, todos os seus esforços e conquistas não são algo que deveria ser diminuído como truques bobos de uma criança. Ela começa a usar uma magia muito diferente de tudo que vimos até agora. Ela diz que vai entrar na onda, já que ele está sendo tão generoso. Ele começa a sorrir mais abertamente, e ela diz a ele para tentar aguentar este ataque também com sua magia de regeneração. Embora ela mesma saiba que é tudo apenas uma tentativa de se livrar de seu complexo de inferioridade. Hui Myung e Euai gritam, dizendo a ela para se acalmar, e que se ela usar isso aqui, todos eles morrerão. Yujin olha para aquilo e fica realmente impressionado. Ele diz que ela realmente alcançou o auge da magia, e que este é o 3º círculo. Ele parece super animado. Ele se pergunta quanto esforço foi necessário para ela dominar a magia a este nível, pois ele realmente quer ajudá-la a florescer e honrar o esforço que ela acumulou para que ela possa dar um fruto ainda maior. Ela usa a magia do 3º círculo chamada Lança do Olho Demoníaco e começa a atirá-la em Yujin. Ele diz que agora percebe que o que ela precisava não era, na verdade, de elogios.
Enquanto ele enfia a mão através da dela, ele a levanta, dizendo que era o circuito de controle manual para essa magia de terceiro círculo que ela estava prestes a usar. Se ela ajustar a taxa de distribuição de mana só um pouquinho, seria muito mais eficiente. Ela não precisa de um layout de circuito tão complicado. Ele diz que só precisa continuar a guiá-la para patamares ainda maiores. A magia dela começa a se dissipar, e Ru e Myun se pergunta se eles deveriam estar felizes por terem sobrevivido, já que não sabem que tipo de colapso a terá depois disso. Ele então diz a ela que aquele feitiço de movimento de alta velocidade de antes foi legal, e começa a dar algumas dicas. Ela grita, perguntando se ele está realmente fazendo essa merda de novo, perguntando por que ele não corrigiu esse hábito. Ele se pergunta do que ela está falando, então ela diz que ele nem sabe o que fez de errado. O hábito que ele sempre teve, ele aponta cada pequeno erro na frente de todo mundo, e ela não consegue acreditar que ele está fazendo isso no meio de uma luta, se perguntando como alguém pode não mudar nada em mais de uma década. Até quando ela lhe deu aqueles biscoitos que fez para o aniversário do pai dela, ele apenas ficou lá dizendo como melhorá-los, e não se importou com o quão envergonhada ela ficou na frente do pai. Ela entra em modo de birra total, chamando de um babaca sem noção. Eventualmente, ela se acalma, e Ru e Myun e Eui se perguntam se ela estava apenas guardando isso para si. Yujin percebe que precisa acalmá-la ainda mais, dizendo que vai transformar seus colegas de volta ao normal. Ain tira o chapéu, e fica envergonhada por ter perdido a calma daquele jeito, mas percebe que não pode mais lutar com ele, porque se o fizer, ela será estranha. Ele então pergunta quando ela começou a ser capaz de usar magia totalmente daquele jeito, já que ele e o pai dela estavam continuamente quebrando a cabeça para ajudá-la a usá-la. Ela diz que foi no dia seguinte que ele partiu. Ele diz que isso faz sentido, e então percebe algo. Ele congela. Enquanto Ru e Myun volta ao normal, ele se pergunta se seu rosto voltou ao normal. E Eui diz que ele sempre foi feio, então para não se preocupar, Ain diz a eles que é hora de voltar. Além disso, ela não sabe o que Yujin tem feito ultimamente, mas há muitos magos que o abandonaram. Mas ela tem certeza de que ele se sairá bem. Ela só não quer que ele manche ainda mais a reputação do pai dela, então para agir com cautela. Além disso, não há necessidade de voltar para o pai dela agora, porque para ambos, o lugar vazio dele não existe mais. Ela então vai lançar seu feitiço de teletransporte, dizendo a ele para vir para cá, mas ele continua tocando a cicatriz em seu pescoço. Enquanto ele se aproxima dela, ela pergunta onde ele mora, dizendo que o deixará lá. Então entrega a ele seu cartão de visita. Quando ele estende a mão para pegá-lo, ele passa direto e enfia a mão diretamente no peito dela. Ela olha para baixo, confusa. Ru e Myun e Eui começam a congelar enquanto Yujin arranca o coração dela diretamente do peito. Ele diz que não pode ser, e que esperava que não fosse verdade. Enquanto ele continua tocando seu pescoço, ele diz que sempre tentou entender. Acontece que Eui o matou anteriormente, e ele sempre disse a si mesmo que devia haver uma razão. Pelo menos era nisso que ele realmente se forçava a acreditar. Como Eui roubou seu coração, acontece que ele o colocou dentro de sua própria filha. Yujin encara o coração em sua mão e diz que isso não é algo que ele pode simplesmente aceitar. A cena muda para um flashback de um homem gritando com Eui, perguntando o que ele fez. Eui diz a ele para falar baixo porque seus ouvidos vão cair. Nós descobrimos que o nome do homem é Friedrich. Friedrich pergunta por que ele está ensinando magia a humanos inferiores. Ele já sabe o motivo pelo qual eles se esconderam por mais de uma dúzia de séculos. Eles não conseguiam nem controlar seu conhecimento primitivo e trouxeram destruição sobre si mesmos. Ele se juntou ao plano dele de que magos deveriam liderar os humanos. Não se tratava de entregar espadas aos não qualificados. Eui o chama de tolo, dizendo para ele ter cuidado com as palavras. Magos também são humanos. Friedrich começa a ficar furioso. Eui diz a ele que os magos estiveram se escondendo todo esse tempo, e a magia estagnou. Revelar a magia não foi a salvação, foi o caminho para a prosperidade mútua. Friedrich começa a invocar um círculo mágico, perguntando o que ele quer dizer com prosperidade mútua. Eui observa enquanto, com apenas um movimento do pulso de Friedrich, ele abre um enorme buraco em tudo em seu caminho. Ele pergunta como isso deveria ser prosperidade mútua quando eles detêm esse tipo de poder. Eui diz que se ele não consegue confiar, deve observar em silêncio enquanto a Era dos Magos mudará. Talvez entre aquelas vidas humanas que ele tanto despreza, possa surgir um mago aterrorizante que até ele, o mago mais forte, acharia ridículo. Mas antes disso, enquanto ele começa a invocar seu próprio círculo mágico, Friedrich percebe que cometeu um erro, e Eui diz que ele deve pagar o preço por desafiar um grande mago. O flashback termina quando Ain começa a acordar. Vemos Ru e Myun e Eui esperando por ela em um sofá próximo. Ela pergunta onde está, e Yujin pergunta se ela está bem, chegando bem perto. Ela se afasta dele rastejando, assustada. Eui diz a ela que este é o lugar do seu tio. Ele é o diretor de uma nova academia. Ela pergunta do que eles estão falando,
E Yujin diz que decidiu abrir uma academia de magia, mas está prestes a inaugurar. Então ele está super ocupado. Ele tem que terminar o interior primeiro, depois recrutar alunos. Ele diz a ela que tem tentado promover usando as redes sociais, e está animado para ver como vai ser. Ain, no entanto, está mais preocupada com o seu coração, dizendo que não há problema com ele. Ela se pergunta se ele o arrancou só para dar uma olhada. E também, por que os dois estão conversando casualmente com alguém que arrancou o coração dela. Ai diz a ela para parar de falar assim. Hui Myung explica para ela que acontece que Yujin sabia tudo sobre o problema de coração que ela tem tido. Ela fica surpresa, perguntando se ele realmente abriu o peito de alguém só para dar uma olhada. Ele diz que ela usou muita magia poderosa hoje. Deve ter forçado ainda mais o coração dela, já que ela consumiu todos os seus comprimidos de uma vez. Eles ficaram tão assustados ao vê-la desmaiar. Então ele os deixou vir para cá. Como o problema do coração é ultra secreto, eles não podiam arriscar levá-la ao hospital. Ain se desculpa por incomodar, dizendo que não faz sentido incomodá-lo mais, então ela vai embora. Yujin observa enquanto eles se preparam, mas diz a Ain para esperar um segundo, pois ele tem algo a lhe dizer. É algo muito importante. Hui Myung e Ai perguntam se ela ficará bem sozinha, e ela lhes diz para irem para casa. Eles então começam a discutir entre si se talvez ver aquele rosto assustador desde a infância distorceu a psique dela. Ainda é loucura que ela esteja tendo uma reunião a sós com alguém que arrancou seu coração, pois isso soa absurdo até mesmo de se dizer em voz alta. Ela então pergunta para o que ele tem olhado, e ele diz que é o panfleto da academia. Ela diz que não é possível que o cara seja só tentando ensinar alunos com sua magia assustadora e seu rosto assustador. Hui Myung diz que só a magia de regeneração já era loucura, mas também como ele perfurou a magia de defesa deles, o que significa que pode valer a pena aprender. Ela ri, dizendo que ele deveria saber que ninguém venderia sua própria magia de sustento por dinheiro. Hui Myung diz que ele provavelmente está apenas promovendo a academia para chefe. Então ela concorda. Enquanto eles estão passando, Hui Myung esbarra em alguém, e ele se desculpa. O homem então diz para esperarem, pois os viu no YouTube com a filha de Yo Ayuki. Ai fica envergonhada, dizendo que não sabe o que fazer com essa fama indesejada, mas são eles mesmos. Então Hui Myung pergunta se eles já se encontraram antes. Ele diz que pensou que os jovens de hoje em dia não saberiam, mas ele na verdade é um amigo próximo de Yo Ayuki, o que significa que ele é um tio para Ain. Claro, este é Friedrich do flashback. Ain então pergunta a Yujin o que ele queria dizer. Ele diz que sabe que toda vez que ela usa magia, isso sobrecarrega o coração dela. Ela pergunta se talvez ele ouviu do pai dela, mas não adianta esconder. E se ela continuar usando magia assim, provavelmente morrerá muito em breve. É realmente uma loucura que, apesar de herdar o talento mais especial de seu pai, ela teve que nascer com uma alergia mana, uma constituição rara que constantemente queima seu coração. Eventualmente, ele vai explodir, matando-a. Yujin ri enquanto toca a cicatriz em seu pescoço, dizendo que parece uma mentira plausível, e que seu mestre certamente inventou uma história maluca. Ain diz que deve ser por isso que ele abriu o coração dela para verificar, e que sua impulsividade absurda não mudou. Mas se ele terminou agora, ela tem que ir porque há muito trabalho acumulado. Ele agarra o braço dela, dizendo-lhe que o mundo tem muitas coisas que as pessoas precisam além de magos. Em vez de viver com o tempo emprestado como maga, ela poderia encontrar outro trabalho que combine com ela, e como seu tio, ele a ajudará, para que ela possa começar de novo. Ela diz a ele para soltá-la e puxa o braço, dizendo que ele passou dos limites. Ela já lhe disse que seu lugar como tio dela se foi, e ele não tem o direito de se intrometer na vida dela. Isso é algo que ela herdou do pai, mas também é o fardo dela por ter nascido doente. Se ela for viver uma vida que não seja de uma maga, prefere simplesmente morrer. Ela então lhe diz que abrir uma academia de magia combina bem com ele. Em vez de meter o nariz onde não é chamado com ela, ele deveria se concentrar em conseguir alunos para pagar e ouvi-lo. Ele debate se deve contar a verdade a ela. E quando ele está prestes a falar, o telefone dela toca, ela atende, perguntando a Ai o que há de errado porque sua voz soa estranha. Ela começa a suar e entra em pânico, dizendo que eles precisam aguentar firme, pois ela está a caminho agora mesmo. Ela se prepara para sair, dizendo a Yujin que é uma emergência, mas ele ainda está debatendo se deveria ter lhe contado a verdade ou não. Vemos ele e o pai dela discutindo como uma simulação falhou. Depois de usar toda a magia médica que conheciam, ele não consegue impedir a rejeição em alguém incapaz de aceitar mana ao transplantar o coração de um mago. Se eles pudessem resolver este único problema, poderiam criar mais grandes magos com integridade e sabedoria. Yo Ayuki diz que a premissa básica da simulação é extrema demais. Transplantar o coração de Yujin, denso com a mais alta mana que ele conhece, para Ain, que não tem nem 8 anos, é absurdo, perguntando se ele realmente pretende fazer isso. Yujin diz que ela é sua sobrinha preciosa e a filha de seu mestre, então, claro, ele tem que dar a ela o melhor que tem.
Mesmo que ela possa usar magia, viver com o tempo emprestado seria colocar a carroça na frente dos bois. Então ele vai engavetar este método por enquanto, pois deve haver uma maneira melhor. O flashback termina com ele dizendo que mesmo se contasse a verdade a ela não desistiria. Ele se pergunta se precisa impedi-la à força ou se deveria selar a magia dela. Ele começa a ficar frustrado, mas também se sente culpado, dizendo que tudo isso é porque o mestre pegou seu coração, então ela está morrendo por causa dele. Ele não tem mais nenhuma escolha. Assim como há 14 anos, ele ainda não passa de um covarde inútil. A campainha dele então começa a tocar, e ele se pergunta quem poderia ser. Enquanto isso, Ain se dirige às montanhas próximas. Enquanto Friedrich diz que, tirando a cor do cabelo e dos olhos, ela não se parece muito com o pai, mas ver aquele chapéu traz de volta algumas velhas memórias. Ain diz que a pressão só de enfrentá-lo é real, já que ele foi o braço direito de seu pai e um traidor que destruiu várias cidades desafiando seu pai. Friedrich está bebendo algo, dizendo que essas velhas memórias realmente batem forte, mas vão fazê-lo vomitar nesse ritmo. Ain diz que Friedrich Gamurou ainda é o mago de combate mais forte vivo enquanto ele joga Ewai e Rui Miun para ela. Os braços deles parecem terrivelmente quebrados. Ele pergunta por que ela mantém esses fracotes por perto, já que são patéticos demais até como garotos de recado. Rui Miun diz a ela para correr porque se o pai dela não aparecer, eles estão acabados. Ewai também chora, dizendo que não deveriam tê-la chamado, mas foi assustador demais. Ain diz que os enviará direto para o hospital, agradecendo-lhes por tudo. Eles percebem o que isso significa, mas é tarde demais, pois ela os manda voando para longe. Friedrich diz que agora ela já teve tempo suficiente para resolver as coisas. É hora de ela ajudá-lo. Ele vai encontrar o pai dela depois de 30 anos, e não pode aparecer de mãos vazias. O coração dela começa a acelerar, e ela sorri sem jeito, dizendo que finalmente encontrou o que estava procurando. Friedrich diz que vai levar a cabeça dela de volta para o pai, pois isso tornaria o reencontro de 30 anos mais dramático. Ela ri, dizendo que ele nem conhece o gosto do pai dela, embora sejam velhos amigos. Como filha de Youayu, sua discípula mais leal, mesmo que ela morresse, seria com honra, e ela o avisa que seu pai o mandará embora na porta. Enquanto isso, no hospital, Rui Miun e Ewai estão deitados enquanto os paramédicos correm rapidamente, percebendo que precisam prepará-los para tratamento imediatamente. De volta a Yujin, acontece que quem veio à sua casa foi Seung-gi, dizendo que pediu ajuda ao departamento de relações públicas deles. Ela disse que eles montariam um guia rápido sobre como se preparar para promoções nas redes sociais e o enviariam. Pelo menos assim, ele pode ficar aliviado, já que foi ela quem sugeriu isso a ele. Ela diz que na verdade veio ver como ele estava, preocupada que ele pudesse estar causando problemas de novo, mas a pressão que ela sente dele agora é grande demais. Ele já parece assustador o suficiente, mas ele deprimido assim torna tudo absolutamente horrível. Ela se pergunta o que há de errado com ele, perguntando se ele está bem. Ele diz que sente muito depois de todo o trabalho que ela teve por ele, mas que vai descartar os planos da academia e procurar um emprego diferente. Ela pergunta por quê. Ele diz que havia uma criança que lutou desesperadamente por seu sonho, a ponto de se automutilar. Em vez de ajudá-la a realizar esse sonho, ele a incentivou a desistir, o que deve tê-la magoado profundamente. Então agora ele percebe que é apenas um intrometido que nem consegue entender como os outros se sentem, e mesmo assim quer ser um educador. Ele simplesmente não acha que foi feito para esse tipo de trabalho. Ela bebe um gole de sua bebida, pensando em algo, dizendo que não acha que isso esteja totalmente certo. Como ela lhe diz, trabalhar como detetive permite que ela veja essas coisas mais do que ele imagina. Uma vez, ela arrombou uma porta para salvar uma vítima de um ladrão, apenas para ele gritar com ela sobre quem pagaria pela porta. Ela já até levou um tapa na cara depois de salvar alguém, que tremia na beira de uma ponte tentando acabar com tudo. O mundo está cheio de pessoas que ou não percebem que estão em perigo ou escolhem ignorá-lo, mesmo quando claramente precisam de ajuda. Então, como ela poderia simplesmente deixá-los em paz? Salvá-los ainda é o dever dela, no final das contas. Ele decidiu se tornar um educador. Então, mesmo que haja um aluno fechando os olhos para o próprio sofrimento, ele tem que mostrar o perigo, se preocupar com ele e ajudá-lo a encontrar uma saída. Esse é o seu dever como educador. Yujin diz que queria fazer isso, mas não sabia como. Ela diz que o caminho é simples. Afinal, eles vivem em um mundo com magia. Se ele procurar com afinco, com certeza terá alguma ideia. De volta à luta, vemos que eles estão terraformando completamente a área ao redor deles em tempo real. Friedrich está casualmente lançando feitiços de alto nível, mantendo-a completamente na defensiva. Embora ela esteja usando a forma mais elevada de magia básica devido à condição de seu coração, ela não está tentando forçá-lo. Friedrich parece honestamente um pouco entediado quando ela chega por trás com um ataque surpresa, que é ela acumulando efeitos mágicos para criar uma cadeia de ataques versáteis, semelhante ao que vimos antes. Ela até usa a lâmina de mana na ponta de seu cajado, mas Friedrich a bloqueia com extrema facilidade.
Ele aponta um dedo para ela antes de mandá-la voando pelos ares. Percebendo que não pode perder essa chance, ela começa a combinar ainda mais efeitos mágicos. Enquanto uma sombra começa a pairar sobre Friedrich, ele se vira. Enquanto ela ergue um pedaço inteiro da floresta usando telecinese, ela o esmaga contra ele, prendendo-o completamente sob a montanha que ela acabou de levantar no ar. Seu coração, no entanto, começa a sentir uma tensão extrema enquanto ela o agarra, ofegante. Friedrich diz que são inúmeros atributos e tipos de magia que um mago comum não ousaria tentar, e as habilidades que ela tem para entrelaçá-los em um só, junto com a capacidade de mana capaz de jogar uma montanha literal nele. Ela é verdadeiramente uma maga excepcional, digna de ser carne e osso de Yueio. Perguntando se é só isso que ela queria ouvir. Ele entende que ela pode lançar um monte de feitiços, mas ela ainda não dominou nenhum deles. Ele não veio aqui para assistir ao show de talentos dela. Ele então olha para cima enquanto ela invoca a mesma coisa que fez contra Yujin. O olho gigante olha para ele. Ele fica um pouco surpreso ao ver a magia do terceiro círculo. Enquanto começa a condensar a energia na ponta do olho, ela a dispara, lançando-a diretamente em direção a Friedrich, tentando acabar com isso de uma vez por todas. Depois que o ataque atinge o alvo, ela está ofegante enquanto seu nariz começa a sangrar, e ela diz que finalmente acabou. Ela usou todos os feitiços que podia, e agora está no seu limite. Se ela usar mais um feitiço, seu coração explodirá. Parece que este é o fim de sua magia e de sua vida, já que Friedrich ainda está completamente ileso. Ela diz que esperava que sua batalha e luta final fossem um pouco mais valentes. Friedrich, em vez disso, diz a ela para ir para casa. Ela está confusa, mas ele diz que esperava uma obra-prima. Em vez disso, ele vê uma criança tentando brincar de maga. Tudo o que ela usa é magia grosseira, inflada com nada além de poder de fogo e ostentação. Embora fosse magia do terceiro círculo, ela apenas forçou os 3 círculos juntos de forma desajeitada. Ele está honestamente sem palavras. Pensar que a descendente de Yoa está neste nível, ele quase sente pena dele. Se ele matasse uma fracassada como ela, estaria apenas fazendo um favor a Yoa Yuki, jogando lixo fora. Ela se pergunta que diabos ele está dizendo a ela agora. Friedrich continua, dizendo que prefere morrer a fazer algo que o beneficie. Ele deveria saber, quando viu o nível dos subordinados dela, que isso seria um completo desânimo. Ele diz a ela para ir para casa, tomar um banho e dormir. Ela pergunta para onde ele está indo, dizendo-lhe para terminar esta luta. Ele disse que levaria a cabeça dela para o pai dela. No entanto, agora ele está fugindo. Ela está frustrada porque, se sobreviver assim, ficará com nada além de uma vida patética, despojada de sua magia. Ele diz para ela continuar tagarelando, pois isso o está irritando até a morte. Ela continua resmungando, implorando para ser morta mesmo depois de ele dizer que a pouparia, então ele supõe que pode muito bem fazê-lo. Mas Yujin aparece, agarrando a mão dela, dizendo que a procurou por toda parte. Friedrich está surpreso, mas Ain também está. Ela pergunta o que ele está fazendo aqui. Vemos um pouco antes de ele chegar que Yujin recebeu um telefonema dizendo que sabe sobre o velho Friedrich e perguntou onde é. Ele diz que também sabe onde é o local, mas para não se preocupar, pois está indo para lá. Ain ficará segura. Ele pede desculpas a Seung-gi, pois algo urgente surgiu. Ela diz que se é urgente, ele deve ir. Então ele pergunta se pode ficar com o panfleto. Ela entrega a ele enquanto ele agradece. Ele diz que sente muito por preocupá-la com seu rosto sombrio mais cedo, especialmente quando ela veio aqui em seu tempo livre. Ela diz a ele que acontece, e que sente que talvez estivesse sendo um pouco intrometida. Ele diz a ela que intrometida não é a palavra que ele usaria, e que graças a essas palavras que ela considera intrometidas, ele também conseguiu encontrar coragem. Ele entrará em contato com ela depois que terminar este assunto urgente. Ela diz para ele ter cuidado, mas se pergunta quão urgente é para ele distorcer a parede, criando sua própria janela para sair. Ela diz que ele parece ter recuperado sua energia. Mas, meu Deus, ela não acredita que ele ficou energizado com uma cara tão assustadora enquanto começa a voar pelos ares. Ele avista as consequências da luta, dizendo que este é o lugar que Rui Myung mencionou no telefone e que está uma bagunça completa. Parece que foi atingido por um bombardeio de mísseis. Se a magia foi usada para queimar os arredores a este ponto, deve ser definitivamente Friedrich lutando. Ele então os avista no chão e sorri feliz, dizendo que isso é bom. Foi quando ele saiu de sua forma de passarinho assustador e agarrou o pulso dela. De volta ao presente, ela pergunta como ele encontrou este lugar. Ele diz que foi Rui Myung, aquele que trabalha com ela. Ele na verdade ligou e disse que ela estava em perigo. Ele ia dizer que agradeceria a ele mais tarde, antes que sua cabeça explodisse. Friedrich o chama de assustador, perguntando a Ain se aquele varapau é seu namorado, mas ele é tão medonho que ele não aguenta mais nem olhar para ele. Ele não conseguiu se conter no calor do momento, então apenas fez o que tinha que fazer. Yujin diz a ele que seu temperamento é o mesmo de antes e de agora, mas para esperar um momento, pois ele lidará com ele assim que terminar de falar com Ain.
Ain pergunta que diabos ele está fazendo enquanto ele arranca o coração dela mais uma vez. Ele diz a ela para olhar, pois está em um estado em que não seria estranho se explodisse. E se ela tivesse usado magia agora há pouco, tudo realmente teria acabado. Ela começa a se afastar, dizendo o que lhe disse antes para não interferir, perguntando se ele não entende seus sentimentos. É inútil se intrometer mais. Ele precisa deixá-la morrer como uma maga, ou melhor, ele precisa deixá-la morrer como a filha de You Ayuki. Yujin pergunta por que não deveria interferir, que tipo de adulto olharia para uma criança determinada a morrer e simplesmente diria para ir em frente, deixando-a por conta própria, enquanto grita isso para ela. Percebendo que ela realmente não tem nada a dizer, ela pergunta o que ele quer que ela faça. Como ela deveria fazer alguma coisa? Esta é a única chance que ela tem de ser especial para seu pai. Não há outra maneira de ela provar seu valor além desta. Ela também não quer morrer de verdade, mas com um coração como o dela, ela não pode nem sonhar em ser uma grande maga. Como ela vai se tornar a discípula de maior orgulho de seu pai? Ele diz que é exatamente por isso que o tio dela está aqui. A mana e o coração que seu pai deixou para ela, que a permitem voar pelos céus e derrubar montanhas. Mas ele percebe que contará a ela mais tarde, dizendo que podem deixar isso de lado por enquanto. Se ela prometer não desistir da vida e lhe der uma chance de assumir a responsabilidade, custe o que custar, ele a tornará uma grande maga. Ela diz que nem mesmo seu pai pôde ajudar, então como ele poderia? Mas ela engoliu as palavras que estavam prestes a sair de sua boca. Olhando para o panfleto, ela diz que a pessoa à sua frente é quem ela tão desesperadamente queria se tornar, porque ele é o discípulo de maior orgulho de seu pai. Ela pergunta se ele está realmente pegando os corações de outras pessoas para ameaçá-las agora, pois isso é inacreditável. Mas talvez ele possa deixá-la sonhar o sonho que ela abandonou, então ela vai arriscar, perguntando se deve chamá-lo de mestre ou tio. Ele sorri, dizendo que mestre é um pouco antiquado, e que ele prefere que ela o chame de professor. Enquanto ele esmaga o coração dela em suas mãos, ela observa, confusa, perguntando que diabos ele está fazendo, mas também confusa sobre por que não dói. Ele diz que é tão bom vê-lo depois de tanto tempo e, sem vergonha, que tinha um favor a pedir. Não mais como o coração dele, mas como o coração de Ai. Ele o empurra de volta para o peito dela. Ela diz que tudo desapareceu, a mana que transbordava constantemente de seu coração, e a dor. Parece completamente pacífico. A sensação desconfortável de que não era o seu próprio agora se foi. Isso significa que ela pode viver e de alguma forma recuperar sua magia, e almejar ser uma grande maga pode ser realmente possível. Yujin diz a Friedrich que sente muito por fazê-lo esperar. Até Aang esqueceu que Friedrich estava lá por causa do momento. Yujin diz que, como terminou de falar com ela, se ele tiver algum assunto com ele, ele ouvirá. Friedrich ainda está rolando seus reels do Instagram sem parar. Ele então se levanta dizendo que é um absurdo. Ele não sabe há quanto tempo não era ignorado assim. Ele não tem realmente nenhum assunto com eles, mas há uma coisa que o incomoda. Ele disse antes que seu temperamento era o mesmo de sempre. Incomoda o que ele esteja falando como se já tivessem se encontrado, mas ele não se lembra de ter visto um cara nojento como ele. Yujin diz que já faz tempo suficiente para esquecer, pois a última vez que se viram foi há cerca de 30 anos. Naquela época, quando ele veio até seu mestre, ele fez birra, levou uma bronca e fugiu. Friedrich começa a sorrir de pura frustração, dizendo que ele tem uma escolha interessante de palavras. Então ele se pergunta por que todos os pirralhos criados por Yoayuki têm bocas tão sujas, mas isso torna o ato de despedaçá-lo muito mais atraente. Se pergunta por que ele o está provocando sem motivo, lembrando de que aquele é Friedrich, o mago mais forte, sem igual, exceto por seu pai. Ele fez tanto alarde para salvá-la, e agora ambos vão morrer. Ele diz a ela que isso vem a calhar. Ele é perigoso demais para ser deixado em paz. Enquanto seu pescoço começa a mudar de forma, ele diz que mostrar a ela em uma situação como esta tornará o momento memorável. E para ela observar atentamente, pois é sua primeira aluna, ele lhe mostrará tudo sobre seu próprio currículo de grande mago e para tratar isso como uma orientação. Ain, no entanto, ficou apenas surpresa, perguntando que diabos de magia bizarra é essa, porque é mais assustadora do que qualquer coisa que ele já usou. Ela pergunta se aquilo é realmente magia. Ela também nunca ouviu falar de uma runa com essa forma antes. Ele diz, claro, que é magia. Como ela está completamente indefesa agora, ele está lançando isso para que ela não seja pega pela magia daquele velho. Ele diz a ela para observar com atenção, pois esta é uma magia do segundo círculo. É uma proteção de corpo inteiro de todos os atributos. Ele a lança sobre ela, dizendo que será perigoso, então para ela recuar um pouco. Além disso, ele quer que ela lhe diga quanta mana havia naquele feitiço que ele acabou de usar, perguntando se ela sabe. Ela diz que, claro, sabe. Aegis é o feitiço de proteção que ela sempre mantinha durante as batalhas. Mas quando ela vai lhe dizer, ele diz que a resposta correta é nem uma única gota. Ela fica confusa, e ele lhe diz para não se preocupar mais tanto com o desaparecimento da mana de seu coração.
Até mesmo ele não tem mana em seu coração. O que ele está prestes a mostrar e ensinar a ela de agora em diante é como usar magia sem usar mana. Ele começa a correr como um Enderman, e Ain diz que, em uma situação como esta, ele está dizendo algo que não faz sentido, mas ela também nem sabe se eles podem vencer. Enquanto ele corre, Friedrich se pergunta se ele é do tipo de combate a curta distância, mas ele parece indefeso demais para avançar. Embora ele seja discípulo de Youyuki, ele deve ter confiança em algo. Por enquanto, ele só quer observar e ver o que ele faz. Mais uma vez, Yujin lança uma magia do segundo círculo chamada corda de videira aprisionadora. Ela começa a se enrolar em toda a barreira, contraindo-a até o ponto em que se estilhaça. Ela fica surpresa, pois mesmo quando ela a atingiu com feitiços de alto poder, a barreira dele não se moveu, mas ele a quebrou com um feitiço básico. Friedrich diz que é uma estrutura de feitiço bem sólida, definitivamente muito melhor do que algumas das de Youyuki. Embora seja impressionante, é só isso que ele acha, não foi nem de perto bom o suficiente para provocá-lo como ele fez. Ao balançar a mão, ele arranca a cabeça de Yujin, mas diz que sabe que provavelmente vai crescer de novo como da última vez. E então, embora seja chocante, ele supõe que ele está contando com a capacidade de se regenerar disso. Ain diz que a regeneração dele é nojentamente rápida, mas seu oponente é o grande mago Friedrich. Então ele pode encontrar uma maneira de impedi-lo de se regenerar. Regenerar. Friedrich sorri, dizendo que não é a primeira vez que vê isso, pois não existe um imortal invencível sem uma fraqueza. Sempre há um núcleo no centro da regeneração ou algum tipo de ponto limite, então ele vai desintegrar seu corpo de dentro para fora, até o nível molecular, mas ele não vai conseguir fazer nada com isso. Friedrich parece confuso, mas também tenso, perguntando-lhe como diabos ele está segurando isso agora. Friedrich explica que o relâmpago negro é uma reação química causada por mana. No momento em que toca qualquer coisa, deveria derretê-la, independentemente do que fosse, e ele não pode simplesmente agarrá-la como se estivesse arrancando uma erva daninha. Ele se pergunta que diabos há de errado com esse cara. Ele então decide ceder e se distancia. Ele diz que precisa pressionar mais a regeneração dele enquanto desfere um golpe que derrete metade do corpo de Yujin, mas Yujin se regenera em um instante, agarrando seu braço. Friedrich se pergunta por que ele está se empolgando, dizendo que tem 12 camadas de feitiços de proteção de alta densidade ao redor de todo o seu corpo. Não há como ele conseguir atravessá-las. E embora possa parecer que ele está agarrando seu braço, na verdade é como agarrar a parede externa de um bunker nuclear com as próprias mãos. Mas, em vez disso, ele observa seu braço começar a virar espaguete e se pergunta que diabos está acontecendo. Isso continua subindo por seu corpo, e ele faz a jogada estratégica de cortar o próprio braço. Yujin diz que foi uma jogada louca, e deve ter doído, mas ele também poderia ter simplesmente deixado. Friedrich olha para sua ferida depois de cauterizá-la, dizendo que mesmo quando lutou contra Youyuki, ele nunca foi humilhado de forma tão patética, dizendo que essa magia é uma completa besteira. Yujin então diz a Ain para prestar atenção. Como ele queria mostrar a ela mais magia sem mana, ele não tem mais essa liberdade. Então, a partir de agora, ele vai explicar brevemente o que ele mostrou direito. A que ele mostrou antes é ele alterando livremente a composição e a forma de seu próprio corpo, mas também transforma outros objetos que tocam suas mãos. Estritamente falando, não é magia, mas o nome desta técnica que ela aprenderá de agora em diante é magia sem runas, e é chamada de magia Mirin. Friedrich lança um feitiço que envia um raio maciço na área, dizendo que isso é nojento e que ele precisa se livrar disso imediatamente, pois desde mais cedo ele tem essa sensação nojenta que está gradualmente corroendo seu julgamento. Enquanto Yujin sai completamente ileso de seu ataque, Friedrich está debatendo se é a dor de ter seu braço cortado, ou o espanto com sua magia bizarra, mas diz que não é isso também, enquanto lança outro feitiço de alto nível que desta vez até tem invocações. Eles começam a consumir Yujin enquanto ele é engolido pelas chamas da mana de Friedrich, e ele diz que desde que enfrentou esse cara, com o passar do tempo, esse sentimento está se acumulando cada vez mais. Ele diz que pode ser nojo, é a sensação de algo que ainda não deveria estar emaranhado. Está a ficar tudo retorcido. Ele ouve Yujin a rir enquanto está a ser queimado vivo. Friedrich diz que está a enfrentar algo que não deveria existir no mundo bem à sua frente, e grita para ele parar de rir enquanto lança um feitiço de nível ainda mais alto. Friedrich diz que isto deve ser medo. Ain não consegue evitar observar enquanto Yujin é completamente consumido pelas chamas, mas ela ainda está a ser protegida pela sua magia, então ele ainda está vivo. Friedrich entra em pânico, dizendo que não há como ele, Friedrich Gamoroa, perder para um discípulo de Youyuki, mas também que não há como ele ter medo dele, enquanto Yujin se forma atrás dele numa amálgama de carne. Ele estica a mão através das costas do seu peito, agarrando-lhe o coração. Yujin diz que isso deve ter sido hilariante. Ele pede desculpa, mas neste estado, quanto mais magia usa, mais o seu cérebro comicha, e ele simplesmente não consegue evitar. Ain corre para lá a perguntar-se se a luta terminou.
Apesar de Yujin ter dito aquilo com tanta confiança, ela estava preocupada que algo pudesse correr mal. Mas a sério, ele acabou mesmo por derrotar o Friedrich. Friedrich diz que nunca pensou que veria o seu próprio coração em vida. Ele então pergunta a Yujin se, caso ele dissesse que baixou um pouco a guarda, ele acreditaria. Yujin diz que não é especializado em magia de combate, por isso não saberia dizer. Mas se ele o diz, ele acreditará. Friedrich ri-se, dizendo que vê-lo a ser tão sarcástico prova que ele é mesmo aluno do You Ayuki. Yujin diz que ainda se lembra, um gesto dele, e a cidade desmoronou-se, e os gritos das pessoas a arder permanecem gravados nele. Ele é alguém a quem não deveria ser permitido usar magia, por isso ele vai ter de acabar com a vida do mago Friedrich aqui mesmo. Friedrich diz-lhe para ir em frente e agir como se fosse superior, pois ele conquistou esse direito. Ele venceu desta vez. Ele usa os últimos resquícios da sua mana para cortar o braço de Yujin, arrancando seu próprio coração. Ele diz a Yujin para ficar com uma recordação. Yujin diz que este tipo é louco, mesmo antes de arrancar o seu próprio coração. Ele bombeou toda a mana do coração para sua corrente sanguínea de uma só vez. Ele começa a surtar completamente. Ele grita por alguém chamada Shari, e Yujin percebe que ele é perigoso. Ele vai para terminar o serviço, mas uma mão estica-se de um portal acima. Enquanto o puxam para dentro, eles também cortam Yujin em pedaços, fazendo-o cair no chão. Eles reaparecem um pouco à distância, e Yujin diz que é magia espacial. Uma mulher aparece a perguntar o que aconteceu, já que era suposto ele ir encontrar-se com You Ayuki, mas que aquele monstro que ele está a combater não é o grande mago. Ela só quer saber que raio aconteceu, mas que o vai escoltar diretamente para casa. Friedrich diz-lhe para esperar um segundo. Graças a esta luta, ele teve algumas revelações, e como agradecimento, há algo que ele quer testar. Yujin começa a encurtar a distância mais uma vez, e estica a mão na direção dele enquanto Friedrich lança um novo tipo de feitiço, que é a magia do terceiro círculo, combinando vários terceiros círculos num só. Ele dispara e este passa a voar pela cara de Yujin. Friedrich diz que não diz isto muitas vezes, mas que está-lhe grato, pois teve um ganho inesperado. Ele vai preparar um palco maior da próxima vez, e eles podem ter uma desforra a sério mais tarde. Ele ri-se enquanto vai embora, e Yujin limpa o sangue do rosto. Algo que nunca vimos antes, já que ele normalmente nem sequer sangra. Ain pergunta se acabou porque ele simplesmente fugiu, e isso significa que ele realmente conseguiu. Ele derrotou o mais forte, o que ela pensava que seria impossível sem pedir emprestado o poder de um grande mago. Ele estica a perna para subir o penhasco, dizendo que a sorte esteve do seu lado, pois o outro baixou a guarda. Ele está contente por ter acabado antes que o tempo se esgotasse. O que será que isso significa? Ain pergunta o que ele quer dizer com baixou a guarda. Não há como aquele velho desgraçado admitir a derrota tão facilmente. Ela sabia que Yujin era incrível, mas quer saber mais sobre a magia Murin. Yujin diz-lhe que as coisas que ele consegue fazer, e até mais além, ele vai garantir que ela também as consiga fazer. Como discípulo do maior grande mago, ele fará dela a segunda maior grande maga. Até lá, ele precisa que ela prometa que não se vai meter em problemas como hoje, e que vai dar valor à sua vida. Ela sorri, dizendo que este tipo não mudou nada desde que ela era criança, e chama-lhe professor enquanto fazem uma promessa de dedinho. Entretanto, numa casa, ouvimos alguém ao telefone a dizer que Friedrich apareceu. Eles investigaram vestígios de uma batalha maciça numa montanha nos arredores de Seul e, felizmente, não foram relatadas vítimas civis. Eles vão para lhe falar sobre o oponente, e ele diz que provavelmente foi a Ain. Já que ela foi, afinal, mesmo que ele soubesse, ele pergunta-se se a poderia ter impedido. Como pai, ele não precisa que ela prove nada com a sua vida. Mas antes de ele terminar a frase, eles pedem desculpa por o interromper, dizendo que durante a luta entre Ain e Friedrich, Yujin apareceu. Ele fica paralisado quando a pessoa lhe diz que Friedrich fugiu, e Ain está ilesa. E não é ninguém menos que You Ayuki a perguntar se Yujin realmente voltou.